Só que eu não vou chorar igual o Corinthians. Eu quero que eles venham com força máxima. Eu não quero jogar pro time desfalcado pra ter chance, não. Eu quero que ele venha com força máxima, Jovem. É pro Urubu dar na cara de galo. É isso aí. A gente perdeu 2-0 pra CBF, por arbitragem, cara. Tentaram a todo custo. Foi falar de arbitragem, cara. Tentaram a todo custo tirar a gente. Qualquer lugar, lá na minha terra, isso é pênalti. Último jogador do time deles. Puxar o cara, lá na minha terra também é pênalti. E o Arrascaeta já tava na diagonal, não tinha nenhum jogador direto ao gol. É verdade. Na minha terra isso é pênalti. É o terceiro lance. Esse pênalti que bateu na mão do zagueiro, que a gente não viu, um dia anterior, o Atlético foi pra final em cima do Vasco. O primeiro gol foi do Vasco. Ele que abriu o placar 1-0. Você viu como é que foi o gol? Pênalti exatamente assim. Fala, jovem. Fala comigo, nação, me ajuda. Clima hostil virou baile? Eu não acredito. Teve clima hostil, sim. Já eu te explico. Tentaram. Não, teve. Né? Eu te explico. Já eu te explico o clima hostil. Estou acostumado com o nosso inferno, como diz o Gabriel lá. Na verdade, o Marcos Braz vai à CBF reclamar de outro clima hostil, tá sabendo? Mais um clima hostil? Mais um clima hostil no jogo lá. Outra coisa, jovem. Depois do "vocês vão ter clima hostil", Bruno Henrique pede desculpa e ele responde. Será que desculpou? Essas e outras notícias você vai ver aqui no Flatalks. Antes de começar o nosso vídeo, nação, eu duvido, preste atenção, fecha aqui, eu duvido você der essa moral pra gente, que é o quê? Só se inscrever aqui e paga quanto? R$0. Eu peço pra vocês a moral, só se inscrever aqui no canal, vocês não pagam nada, é totalmente 0800 e ajuda muito no nosso crescimento, nação. Tamo junto, nação, me ajuda. Então, jovem, após o Mateuzinho dizer que o Flamengo ia encontrar um clima hostil, 3 jogadores responderam. Eu vou destacar aqui 3 respostas de 3 jogadores. Vamos pra primeira. Vamos pra primeira? De cara, vou colocar aqui um trechinho em áudio do que saiu na TNT Sport. Porque eu conheço essa torcida, eles vão fazer de tudo. Esse clima hostil a gente gosta, esse a gente gosta. Classificado, vambora, pô, isso é Flamengo. Que isso é clima hostil, imaginem. O clima hostil virou baile de gala, jovem. Nação, ele não conhece a força da nação. Ele ficou lá, jogou um pouco lá, mas ele não conhece realmente o clima da nação. Depois parece até que ele foi praticar nado, né? Tá com a touca de natação lá. A gente vai entrar nesse detalhe um pouco mais pra frente. Então, jovem, ó, na ESPN, o Léo Ortiz deu uma entrevista a várias emissoras, mas eu peguei aqui da ESPN. Vou destacar aqui uma parte da fala dele, do Léo Ortiz. Eles tentaram de todas as formas, soltaram fogos, tentaram um clima diferente, mas a gente estava preparado para isso. A gente vive um ambiente de pressão constantemente. É exatamente isso. Esse já entendeu o que é Flamengo. Chegou há pouco tempo, já entendeu. Isso aí é pinto pra gente. Aí foi perguntado ao Fabrício Bruno também, que ele tá mais tempo lá, né? Sim. Aí a pergunta dele foi até mais completa. Teve mais coisa. O clima hostil que a gente imagina, igual aquele inferno que foi, né, que o Gabriel falou. Sim. E tal. O clima hostil aqui foi outro. O Fabrício Bruno revelou uma coisa que eu não sabia que tinha acontecido. Vamos à fala dele. O repórter perguntou, porque teve também, eles estavam no vestiário, jogadores do Flamengo, apagaram a luz. Isso. Colocaram som alto para não conseguir conversar e combinar. Tipo assim, aí o Fabrício Bruno respondeu. Clima hostil, jogo de gente grande, de time grande. O Flamengo está acostumado com esse clima. Sempre preparado para esse tipo de jogo. Foguetório, ainda teve os fogos, né? Sim. Foguetório, as situações que aconteceram no vestiário, isso não é combustível. O combustível é disputar uma semifinal contra um time de torcida tão enorme quanto a nossa, ou até a nossa é até maior, podendo ir para a final. Essa é a motivação. Ou seja, jovem, mas o cara já incorporou, já entendeu. Foguetório, a gente está acostumado, essa pressão acontece com todo time que tenta se estabilizar assim. Na Argentina, no Uruguai, do Paraguai, quando a gente vai, é a mesma coisa sempre. Sim. E até pior. Agora, o que eu notei no jogo passado, né? No jogo da Copa do Brasil, que a gente passou para a final. A bola não sumiu, né? O Gandula... Vai. Não furaram a bola. Furada, né? Não teve cera, o jogador caindo. Não teve mas não teve uma outra parada também. O que não Futebol. Assim, como eu falei no vídeo passado, o Felipe Luiz foi bem inteligente. E eu também assumo aqui que quando o cara mexeu, eu falei, puta merda, cara. Vai dar esse mole de novo. A gente já estava jogando com 10 a menos. O Gabriel é 1 a menos. Então, ele só oficializou para poder arrumar a defesa, jovem. Eu vi comentários assim, que o Felipe Luiz é tão, assim... É claro que é brincadeira, gente.
O Felipe Luiz é tão inteligente, que desde que ele assumiu, ele colocou o Gabriel para jogar, de titular. Por quê? Ele já estava se preparando para jogar com 10. Exato. Assim, é lógico que é uma brincadeira. Gente, Não, é sério. É uma brincadeira, mas assim, esse comentário é pertinente, né? E por isso que ele soube lidar tão bem. Agora, brincadeiras à parte, ele foi muito bem e foi rápido. E na entrevista ele fala assim que ele, quando jogava no Atlético de Madrid e em outros clubes, ele já estava acostumado a jogar, já sabia o que fazer quando ficava com um a menos. Então, para ele foi... Então, jovem, várias empresas, você que tá aí, você que trabalha aí na sua empresa, seu comércio, qualquer lugar que seja, tem um profissional que no Brasil não é muito valorizado, que lá fora que é o cara que gerencia crises. A gente tem que sempre contar com um cenário ruim para saber agir rápido. E ele está acostumado em clubes que acontece isso. Sim. Ele, na entrevista, ele falou, não, a gente já cogitava acontecer isso. Então, eu e a comissão técnica, a gente já tinha um plano para caso isso acontecesse. Ou seja, o que ele não fez no jogo contra o Fluminense, que demorou muito a reagir, ele fez imediatamente no jogo contra o Corinthians. Então, mas aí, a minha queixa com ele no jogo do Fluminense não é dele, não é contra ele. É, de novo, aquele assunto que eu venho batendo tecla todo o vídeo. É a diretoria que manda poupar, porque o brasileiro é depois das eleições, então eles mandaram poupar. A minha queixa com ele é de não peitar. Eu falei isso na época do Tite. O Tite, ele tinha tamanho para, quando a diretoria falou isso, ele peitar também. Tinha. Porque a gente, com o Tite, era líder do Campeonato Brasileiro com jogo a menos. E a diretoria mandou poupar. Mas ele também fala na entrevista que o erro está em querer ganhar. Querer ganhar não tem problema. Estamos disputando 3 competições, vamos ganhar as 3. Só que ele entrou só com 2. É muito difícil. Só que ele entrou só com 2. É muito difícil. Daí. Então você tem que botar a prioridade do começo do ano. Qual é a prioridade da gente? A gente não tem ali, basicamente, 2 times é certo, mas quase um terceiro time. Esse terceiro time, que são a garotada, para valorizar a garotada, carioca. Mas o regulamento não permite que todos os jogos sejam. Dá uma mesclada, mas bota mais a garotada. Dá uma mesclada. Né? E vai botando de 2 e 3, 4, só para poder dar ritmo pros caras. Mas bota a garotada. Se bobear, ainda ganha um carioca, mas... outro detalhe. Quase ganhou. Então, o time principal esse é outro detalhe, não não vamos entrar nisso. E aí, vamos lá. Que aqui é a prioridade por clube? Copa do Brasil e Libertadores? Brasileirão ou Libertadores? Brasileirão ou Copa do Brasil? O que a gente vai entrar firme? Olha só. Dá para ganhar todas as competições, não da forma como todos os técnicos vêm tentando. Como é que dá para ganhar? Isso aí que você está falando, prioridade. A torcida do Flamengo não aceita isso. Até porque, não vai disputar o brasileiro? Aí a bilheteria cai, então eu não vou assistir, não vai disputando. Qual é a coisa inteligente a se fazer, em minha opinião? Existe mais de uma forma, mas na minha opinião, eu consigo ver uma bem clara. Se a gente tem 2 elencos, a gente tem que fazer igual os times da Europa fazem. Real Madrid tem um time B. Vários jogadores que vão daqui para lá tem um time B. Então, por que não assume esse time B para disputar o brasileiro e o time A para disputar as Copas? E não vai ser fraco. Exatamente. E não vai ser fraco. Botar um time B para Carioca e Campeonato Brasileiro. Ou Carioca ou Copa do Brasil, por exemplo, que é um pouco mais fácil. Só fica mais difícil no finalzinho. Então, mas o problema é que o brasileiro, ele quer regularidade. E para isso você já tem que estar ali bem entrosado. Mas aí você faz uma boa pré-temporada. Tem que ser assim, meu time joga exatamente assim. O time A joga assim, o B joga assim, o C joga assim, a molecada joga assim, todo mundo joga assim. Por quê? Precisou de uma garotada, subiu, já sabe como jogar. Mas aí você tocou no outro ponto. Falta o profissional do futebol. Não existe, só temos amadores. Mas talvez com o Felipe Luiz, talvez... Não, mas o que eu estou dizendo, a gente não pode depender de técnico implantar, igual o Jorge Jesus. Tem que partir da comissão. A comissão tem que implantar. Na verdade, a diretoria já tinha que fazer um planejamento no começo do ano. O Flamengo é assim. O que em cima no profissional, em cima nas categorias de base. A partir de hoje é assim, a lei é essa aqui. Qual o estilo do jogo do técnico que a gente tem? Esse técnico que a gente tem, ele é o estilo do Flamengo? Quer dizer, na teoria o Felipe Luiz é como o Flamengo joga, pra cima, né? O estilo do Flamengo é o Felipe Luiz. Então vamos botar ele como meta. O Felipe Luiz, assim, faz uma diretriz lá, Felipe Luiz. É assim, assado. Aí pega na categoria de base pra baixo. Vocês vão começar a treinar assim. E pega os técnicos da categoria de baixo, deixa um pouquinho lá para assistir o nosso treino no profissional. Mas é isso que a gente sonha. Certo seria isso. Mas isso é o que a gente sonha, mas a diretoria só pensa em... Você pega uma molecada lá para poder jogar, sobe porque às vezes precisa, o cara já sabe o que fazer, não fica ali perdido e queima até o garoto. Sim. Porque tu bota o garoto lá, acaba na categoria, o cara arrebenta na categoria, mas subiu, o cara... Fica igual segue em tiroteio. Exatamente, Jorge. Vamos prosseguir. Então, o Flamengo ele foi ameaçado, no máximo que umas 2 vezes.
Uma vez com aquela cabeçada do Yuri Alberto, que foi muito bem defendida pelo Rossi, eu não tô lembrando de outra. A outra, que o Yuri Alberto chutou de esquerda, cruzado, e o Rossi fez a melhor defesa do não, é verdade. Foi essa daí. É porque a cabeçada foi pra fora. Então. Ameaçado mesmo, pra mim, foi só esse chute. Foi uma vez, foi só uma vez. Sei que poderia ser o gol e não foi. E um outro lance dentro da área ali, que a bola passou ali, ó. Passou ali entre a área e ninguém chegou nela. 2 vezes, vamos colocar assim. Então, jovem, essa é a questão. Ele só foi ameaçado, o Felipe agiu rápido, como você já disse, mostrando a estatura, que quando é uma competição para valer, ele está se mostrando. No brasileiro, o que fica revoltado, o que eu fico revoltado com essa diretoria é que o Palmeiras empatou, o Botafogo empatou. Palmeiras ganhou. Se a gente tivesse jogado para valer contra o Fluminense e o próximo jogo atrasado a gente ganhar, a gente ia ficar só a 4 pontos do Botafogo. E o Botafogo e o Palmeiras vão se enfrentar, ou seja, a gente já deixaria o Fortaleza para trás e já chegaria em um deles. Ou seja, é possível, só que a diretoria não quer, porque não tem taça antes das eleições, eles só estão pensando neles, essa que é a questão de sempre. Então, ali, até o 3º lugar ganha uma graninha boa, mas a questão deles não é essa, é só realmente a reeleição. E não é só grana não, jovem, tem outra coisa. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil? O Flamengo já ganhou? Não. Se eu não me engano, o Atlético está na Libertadores também. Está na Libertadores. Não, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar isso já. Mas olha só, o que eu estou tentando dizer é: o Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, por um acaso? Não. E ele está garantido de estar no G4? Não. Então, tipo assim, ao largar o brasileiro, a gente pode até ficar de fora da Libertadores ano que vem. Sim. É isso que a diretoria não está nem aí. Ó. Ela só quer saber de aparecer na foto da reeleição com o troféu. É isso. E agora uma notícia boa. Eu acho que a galera tem visto isso. A galera que vota tem visto isso, tem batido pra caramba. Quando eu digo batido, não é literalmente, gente, pelo amor de Deus, jovem. É batido no sentido de argumento, batido no sentido de cobrança, exatamente. A galera tem batido e cobrado, e aconteceu até um fato muito triste. O Nunes, nosso artilheiro do Mundial, de 81 e de outros anos, ele foi subir no palanque, cara, do Dust. Foi vaiado, porque a galera já está inconformada com a diretoria. Para você ver, chegaram a vaiar Nunes, cara. Olha só, mas isso indica, eu não estou falando que foi bom ter vaiado o Nunes, pelo contrário, ele é ídolo. Só indica que eu acho que ele só deu mole de ter subido para apoiar a diretoria. Mas a vaia não é que foi para ele, né? Foi direcionada à diretoria, só que infelizmente ele estava ali apoiando. Aí é isso que não pode acontecer. Essa notícia, Anselmo Góes, Jornal o Globo. Agora, eu falei de clima hostil, que teve clima hostil, não só no vestiário, foguetório, tem outro clima hostil. Qual foi agora? A gente perdeu 2-0 para a CBF, para arbitragem, cara. Tentaram a todo custo. É fogo falar de arbitragem, cara. Tentaram a todo custo tirar a gente, cara. Na verdade, 3. Porque aquele lance da mão, cara, o cara tá com a mão aberta. Qualquer lugar, lá na minha terra, isso é pênalti. O último jogador do time deles, puxar o cara, lá na minha terra também é pênalti. E o Arrascaeta já estava na diagonal, não tinha nenhum jogador direto ao gol. É verdade. Na minha terra isso é pênalti. É o terceiro lance. Agora, aquela linha que eles traçaram, não foi. Botou o pé do Bruno Henrique. Já, não é. Aí depois tentaram se desculpar, jogou para cá, para lá, para cá, ou seja... Cara, 3-0 CBF em cima do Flamengo. Aí o Marcos Braz... Quer dizer, só nessa, tá? Só nessa, fora os 600. E detalhe, esse pênalti que bateu na mão do zagueiro, que a gente não viu, um dia anterior, o Atlético foi pra final em cima do Vasco, o primeiro gol foi do Vasco. Ele que abriu o placar 1-0. Você viu como é que foi o gol? Pênalti exatamente assim. É o que eu falo. Como é que as pessoas têm coragem de dizer ainda que a imprensa está do lado do Flamengo, que a Globo está do lado do Flamengo, que o VAR está do lado do Flamengo? Então, o Flamengo, no outro vídeo, eu coloquei justamente que o Flamengo fez um dossiê mostrando essa falta de critério. E esse lance com certeza vai entrar. E o Marcos Braz disse que vai até o final, mas já foram mais de 20 ofícios e a CBF... Não teve erro, ou seja... Não adianta. Não teve jeito. Você pode cobrar que eles... Não é. E não é... Então, jovem, vamos agora ao assunto do Bruno Henrique. Bruno Henrique, a gente conhece, ele não é maldoso. Não. Só que ele garoteou ali, né? Vamos combinar. Porque tem 30 e poucos anos, ele não pode cometer uma imprudência. Foi uma imprudência. Não. Tanto que ele nem olhou. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O que isso mostra? Falta emocional. Emocional tá abalado. Você, empolgado, acontece, a gente faz isso. Ele até fez uma postagem no Instagram dele, pedindo desculpa, dizendo que jogou com o Mateuzinho. A postagem foi marcando o Mateuzinho, né? Dizendo que, você conhece minha índole, foi tal, foi sem querer, foi no lance da empolgação, sei que, tal. E o Mateuzinho respondeu.
O que ele falou? O que você acha que o Matheusinho respondeu? Após ter falado que ia ser um clima hostil. No mínimo, aceitar a desculpa, porque todos viram que não foi com intenção. É mesmo, sei lá, o Bruno Henrique, às vezes, ele dá uma de quinta série legal, cara. Matheusinho respondeu que tudo bem, que conhece ele, sabe a índole, etc e tal. Só tem uma coisa que eu tenho que dizer. Olha o clima hostil que teve. Olha o clima hostil. Isso aí é pra você aprender, ó. Calma, jovem. Calma, jovem. Eu sei que você tá querendo ganhar confiança lá da torcida do Corinthians, mas calma, jovem. Começa falando isso com um time pequeno, que vai se sentir amedrontado. Calma, jovem, calma. É impossível amedrontar o Flamengo assim, cara. E se você parar pra pensar, no finalzinho, quer dizer, eu ouvi muito mais a torcida do Flamengo do que a do Corinthians, mesmo sendo a minoria lá naquele estádio, porque tem a porcentagem, a gente sabe disso. É. No final, então, ficou evidente. Você tocou num ponto muito bom. É uma falácia que a imprensa toca, que a torcida do Corinthians apoia do começo ao fim. Falácia. Todo jogo você pode ver isso. Quando ele tá tomando sufoco, tá perdendo, não tá acreditando, só quem grita é a torcida organizada. O resto fica torcida de teatro, igual a do Flamengo que ficou no Fluminense. Então, mas do Fluminense, e aquela da Copa do Brasil, a primeira, é que, tipo assim, eles aumentam muito o preço do ingresso. Isso. Para as pessoas que estão acostumadas de ir sempre aos jogos do Flamengo, que são aqueles torcedor raiz, não vai poder ir e bota aqueles outros torcedor que... Torcedor de teatro. Gol! Se tá ruim, fica apático e só selfie. Entendeu? Não, eu acho que tinha que ser assim, deveria ter um registro assim, ó, esse torcedor aqui, vem todos os jogos nossos, a gente vai fazer 100 jogos no ano, pô, o cara veio 98, pô, esse cara aqui, vai lá e dá um desconto pro cara. O sócio torcedor, a atenção era ser essa. Em jogos grandes, que o ingresso é 7 vezes mais, 10 vezes mais caro, não, vamos manter, por isso que tinha que fazer o novo estádio, tinha que ser aquela geral, pra esse torcedor, e botar ingresso popular mesmo, para esses torcedores, o torcedor que tá lá apoiando, gritando, vem fantasiado, esse cara não deveria nem pagar ingresso, claro, a gente sabe que futebol custa caro, tem que ter. Sim, a gente sabe isso, mas tem muitos torcedores ali que a gente olha a televisão, o jogo do Flamengo, o cara tá lá, sempre o cara tá lá, esses caras deveria ter um desconto, ou pagar meia, sei lá, alguma coisa assim, porque esses são torcedor raiz, não é aquele torcedorzinho que só vai mais elitizado, que só vai lá, eu tô na final, aí vai embora, triste, que perdeu. Porque assim, futebol é assim, um tem que ganhar. Às vezes nem o melhor não, né? Mas um tem que ganhar. E só ganha quem vence. Então, ó, agora, pra gente terminar, as finais vão acontecer dia 3 e 10 de novembro. Também vai ser domingos. Mas isso eu também ouvi que depende, porque o Atlético tá na Libertadores, pode ser. Não, então, ó, a previsão, a data prevista é 3 e 10. Já foram definidos até os prêmios. Primeiro lugar, 70 milhões de reais e o segundo, 30 milhões. Ou seja, 30 já está garantido aí, pelo menos. 70 já está garantido, que a gente vai, com certeza, é o primeiro lugar, meu filho. O Atlético vai, ó. O Urubu vai engolir o Galo. Então, jovem, mas assim, antes de eu te perguntar o palpite, eu já vou dizer o meu. Eu não posso dar certeza do que vai acontecer pelo seguinte. O Galo tá na Libertadores e vai jogar contra o River Plate. Pode ser que ele pleiteie e trocar também a data, pode ser que não. Mas tudo vai depender também qual vai ser a postura do Flamengo no Brasileiro, que agora a gente não tem Libertadores. A diretoria vai continuar sem vergonha, mandando fazer teste, poupar? Entendeu? Vai depender do que vai acontecer. Vai ter jogador que vai estar machucado, vai ter jogador que vai voltar. Porque assim, o que adianta? Você poupou todo mundo pra grande final e perder. Não adianta, você tem que tentar ainda no Brasileiro. Eu acho que tem que ser, sim, o time titular. O meu time titular provavelmente é o último que entrou. E colocar ele assim, joga todos os jogos. Aquele jogador que está um pouquinho mais desgastado, tira ele. De La Cruz. O De La Cruz, pra mim, o De La Cruz ele tá com algum problema físico. O que tinha que fazer com o De La Cruz? Prepara ele pra final. Deixa ele lá no departamento médico, treinando separado, ou só na final. Porque ele é muito bom. Mas ali no Flamengo, não sei, cara. Se é só a questão física ou é a pressão de jogar no nosso time. Não é pressão, não. A questão é que era setembro, ele já tinha jogado mais do que o ano inteiro pelo River, por causa do nosso calendário. E ele não estava preparado fisicamente para isso. Essa que é a questão. Mas ele decai muito. Então, mas é por isso. E o Arrascaeta também. É assim, claro, o cara é jogador de uma ou duas jogadas, o Arrascaeta. A gente não pode ficar sem ele, porque quando fica, dá no que dá. Eu colocaria, cara, assim, o meu Flamengo ideal, eu colocaria um meio de campo ali. Primeiro volante, o Gerson. Cara, não passa. O Gerson tá um monstro. O meu ponto de vista, o meu ponto com o Gerson é ele deveria chutar mais pro gol.
Eu acho que para ele tirar o 10, é só isso que falta para ele, cara. Não tem volante ou meia, sei lá, com a posição que ele se encaixa ali, melhor do que o Cara, o último lance, ele deu-lhe um come no cara, o cara passou direto, na hora de tirar o 10, ele... Mas, vamos exaltar o Gerson. Não, ele isso- jogou, foi descoberto depois, ele jogou com febre, ficou no soro a noite anterior e foi no sacrifício. E foi o que apareceu em todo canto do campo, cara. Parecia que a gente tava com a mais, tinha momentos que a gente que parecia que tinha uma mais. E os Graças outros ao Gerson. E os outros jogadores? Ó, olha só. Dia 22/10, mais conhecido como hoje, o Atlético vai enfrentar o River Plate, pelo primeiro jogo da Libertadores, na Arena MRV. O jogo de volta é dia 29/10, fica muito em cima do dia 3, que é a primeira partida, contra o Flamengo. Aí, ou seja, vai depender um pouco, ó, como vai ser o jogo de hoje, vai depender um pouco de como vai ser essa volta. Vamos supor que aqui o Galo ganhe, sei lá, hipoteticamente, 3-0. Ele vai mais tranquilo para lá. Agora, se o jogo for apertado aqui, ele vai dar o máximo lá. Aí, a final contra o Flamengo, a primeira, vai depender disso. Só que eu não vou chorar igual o Corinthians. Eu quero que eles venham com força máxima. Eu não quero jogar com time desfalcado para ter chance, não. Eu quero que ele venha com força máxima, Jorge. É pro Urubu dar na cara de Galo. É isso aí. Depenar o Galo. Se é pra apanhar, que apanhe direito. Apanhar no bom sentido. No bom sentido. No bom é apanhar em campo, gente. Jovem, tomar gol. É linguagem, é força de expressão, jovem. Isso. Pelo amor de Deus, jovem do céu. Que venha o time titular do Flamengo e que venha o time titular do Galo. E se eles pedirem pra alterar pra poupar jogador e tal, eu sou a favor. Aceite. Eu sou a favor também. Aceite porque só estamos no Brasileirão Só- e deveria ser assim. Só vitória até o final. Só tem um porém agora. Pode ser que a diretoria não queira, sabe por quê? Porque como ele só tá preocupado com a eleição, aí eles vão ser incoerentes. Pediram pra adiar, o Corinthians chorou, ficaram reclamando. Aí pode ser que agora eles que chorem. Então, mas Por quê? aí Porque ele só quer ganhar o vai título antes da demonstrar eleição. quem eles são. É. Se eles reclamaram que o um faz, eles vão fazer igual. É, jovem. Por isso que não merecem. Agora, uma coisa grave aconteceu também. Corinthians não pagou o boleto não do Google. Grave? Não é normal, não? Não. Grave. É normal. Mas é grave no sentido de... Eles estavam contando com passar e pagar com esse valor. Então, aí já é demais, né? Jovem, eu não quero nem bater mais em cachorro morto, mas assim, sexta-feira era o prazo para ele exercer o direito de compra. E eles estão falando que estão no direito e não vão pagar não. O empréstimo. A gente tem advogado Por quê, né? nessa lá, meu filho. Agora é na mão da justiça e Corinthians. Até o ano que vem, meu garoto. Marcos Braz até falou uma coisa na coletiva, debochando dessa situação, que ele falou assim, ó, cara, enquanto não pagar, continua nosso jogador, vai voltar pra gente, a gente vende pra um time que pague. Mas olha só, ele falou uma coisa muito que eu achei muito engraçada. Ele falou, por mim podia até ter um outro amistoso pra ganhar mais 500 mil. Aliás, pra eles não pagarem 500 mil porque não pagam. Bota na conta, bota na conta. E é isso, jovem. O que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo. Compartilha aí com aquele amigo aí que você sabe que vai gostar desse assunto. Seguinte, jovem. Deixa o seu resultado aqui, ó. Quanto vai ser o primeiro jogo e quanto vai ser o segundo jogo. E quem leva? Claro, né, gente, né? Não, sem clubismo. Por Porque quê? a gente. Sem clubismo. A gente. Sem clubismo. Sem clubismo. A gente aqui, ó. Que a gente não é clubista, não. Não, Aqui, ó. não, pelo amor sem de Deus. clubismo. Pra mim, vai ser 2-1, por quê? Vou te explicar o porquê. O Galo, ele não tá jogando tão bem também. Só que o Flamengo também não tá. O Gerson tá sendo um ponto de equilíbrio no time, só que tá faltando o quê? Chutes a gol de todo mundo. E a gente joga com um a menos todo jogo, que é o Gabriel. Então, assim, não tem nem atacante pra chutar pra gol. O time deles, apesar de também estar jogando mal, o Hulk é um diferencial que toda hora vai e resolve, joga. Desequilíbrio. E vai ter alguém que vai marcar ele? Se tiver, acabou o problema, mas não vai Botar ter. o Gerson pra marcar ele. Então, mas o Acabou. Gerson tá jogando na frente, aí deu problema. Eu não sei quando o Luiz Araújo volta a jogar, se ele voltar. Eu acho que é na última rodada só do Brasileiro. Enfim, 2-1. 2-1, Flamengo, primeiro jogo. 2-1. Eu vou além. 2-0. E como... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, não vou além não. Vou ligar pro seu Silvio, que é o nosso comentarista aqui, o vovô Silvio. Vou perguntar pra ele, vou indagar comentarista pra ele. especializado. Ô Silvio, olha só, o senhor quanto acha que vai ser o primeiro jogo? Aí eu volto, gravo de novo aqui e dou, porque o cara acerta todas, pô. O cara acerta Vamos todas. pegar o Seu número Silvio, da loteria com ele. Mega Sena, 6 números. Bota aqui os 6 números. Não, aqui não, então tu vai jogar. Vamos jogar No pra- privado, no privado. No privado, seu Silvio. Mas, Nação, brincadeira à parte. Seu Silvio, obrigado aí pelos comentários. Nação, Comenta aí quanto vai ser o placar, quem que vai ganhar e por quê. Não adianta só o placar, por quê? isso aí, Nação. E não se esqueça, inscreva-se no canal,
Ativa a notificação. Duvido você escrever. Duvida? Nação, você vai deixar ele falar assim com vocês? Vocês vão assistir o nosso vídeo, não vai ali ao se inscrever, pra ele ficar assim, duvido, já. Nação, eu também duvido. Eu também duvido, Nação. Dessa força aí, Nação. Tamo junto, me ajuda.